Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e neste vídeo eu vou apresentar agora o terceiro sistema criacionista, o design inteligente. Como eu falei, esse vídeo também, de certa forma, ele é voltado também para os estudantes da escola Arca que estão estudando um pouquinho mais sobre evolução e criação. A recomendação principal é a Bíblia. A Caixa Preta de Darwin, do Michel Behe, vai falar um pouquinho dessa visão. Design Inteligente Sem Censura também é um livro que vai defender essa visão. E aquele livro da Origem é um livro também muito. É um livro muito famoso para representar todas as visões e também apresentar a visão do design inteligente. Então, os três tópicos que eu sempre falo sobre é, a origem dessas visões. E, começando pelo vínculo com o Gênesis bíblico, qualquer religião pode defender design inteligente. Então, você não precisa ser cristão para defender o design inteligente. A ideia do design inteligente é que existe um design, a natureza ela representa um design, tanto a criação do universo como os animais e seres vivos como um todo. E se você observar bem, tudo isso é um design, e esse design que é tão perfeito, tão esplêndido, tão brilhante, evoca que existe um criador que desenhou isso tudo. Então isso seria o design inteligente. E para ele não importa se é figurado ou literal, o texto, não há preocupação com a Bíblia diretamente, então você pode encaixar aí de acordo com a visão que você achar melhor, até combiná-la com outras visões. Mas claro, sempre sabendo que ela de certa forma não está presa a nenhuma filosofia ou teologia específica. Pode ser usado tanto por argumentos, os argumentos podem ser usados tanto pelos criacionistas da Terra Jovem quanto da Antiga, sobre os bilhões de anos e sobre todos os seres vivos. Acredita em todas essas evidências dos bilhões de anos, só que basicamente o que ele acredita é que isso não foi feito sozinho, e isso foi criado por Deus. Então todos os seres vivos existem da forma que é, porque Deus criou e fez esse design. Então esse pressuposto de que o tudo surgiu do nada, e não existe o criador, parte de um pressuposto materialista da ciência, em que de certa forma nós não devemos defender ou seguir essa ideia. Tudo que é criado do universo foi feito por Deus, seguindo a ordem que a ciência diz. Só que não utilizando a causa que ela usa, que é a causa materialista. Então, para o dilúvio, tanto faz para essa visão. Só que essa é uma visão que não acredita na evolução. É uma visão que ela é contrária à evolução, pelo fato de ela acreditar que existe um Deus que criou tudo isso e criou todos os seres humanos, todos os seres vivos, um criador do universo, e que Deus é aquele quem criou isso e que isso não poderia ter surgido sozinho sem a origem sem esse criador que elaborou e executou essa criação. Então, os argumentos principais utilizados por essa visão são chamados argumentos teleológicos. E essa ideia vai falar também sobre propósito. Então, tudo isso foi feito com um fim, com um propósito. E se tudo tem um fim, um propósito, logo evoca a pessoa que criou isso para isso ter esse fim que tem hoje. Então, esse é o argumento principal. E a gente vai ver, por exemplo, argumentos que já falamos em algumas aulas sobre o argumento do relógio, que o relógio é tão complexo que ele não pode ter surgido do acaso. Então, evoca a existência de um criador que fez esse relógio dessa forma. E a caixa preta de Darwin, basicamente, ele vai tentar falar da caixa preta. A caixa preta geralmente representa uma área escura que não é muito conhecido por alguém. E esse livro, basicamente, ele vai utilizar muito, principalmente no foco na bioquímica. Vai pegar a parte microcelular e vai mostrar como essa parte microcelular é tão complexa que tudo que existe na evolução, toda essa evolução macroecológica que a ciência fala, seria impossível, dado que para cada espécie que fosse surgindo, ou que cada avanço muito grande em modificação estrutural ou morfológica, qualquer que seja, ela é tão complexa, tem mecanismos tão complexos ali na parte química, na parte biológica, na parte fisiológica do organismo, que seria impossível tudo isso surgir sozinho ou gerar uma modificação muito grande, mesmo em bilhões de anos.
já que existe toda uma combinação ali específica. Então, esse livro ele vai tentar mostrar basicamente isso. Então, ele utiliza o argumento do ser humano. O ser humano é totalmente complexo. Se a gente observar para o ser humano aqui, ele tem músculo, tem esqueleto, tem veias. Imagine para tudo isso surgir assim, mesmo que aos pouquinhos. Como é que tudo isso ia se ligar de forma tão complexa? A gente ainda olha para os órgãos também. Muito complicados tudo isso se ligar. E surgir ao mesmo tempo e ter toda essa lógica assim. Então, eles vão discutir muito sobre isso, sobre a perfeição que é o corpo humano, como uma evidência de que não poderia ter surgido do nada. A gente vai olhar também para a célula. Eles também utilizam um besouro, se não me engano, é besouro bombardeiro. Não lembro agora o nome específico. Mas que tem um mecanismo totalmente complexo de soltar um jato. E que seria. Para soltar esse jato é tão complexo que seria impossível isso surgir ao acaso. Ou isso acontecer. A evolução gerar isso a partir do acaso. Então, por mais que a gente tivesse até a evolução do surgimento dos materiais, mas essa integração entre os materiais para gerar uma função, uma atividade, e ser uma atividade especializada, já seria muito complexo. Então, a evolução ela pode até formar os materiais, se formar, mas a função ela não é a soma do material físico. Ela existe toda uma integração para o surgimento dos materiais com um determinado fim, e aquele fim precisa ser útil e depois ser ligado a outro material, e esse outro material ser tão bom quanto o primeiro e servir, de certa forma, para o indivíduo como um todo. Então, aquele material que surge ali inicialmente, por que ele permaneceria? Porque ele seria selecionado inicialmente, ele não tinha um fim útil, e como é que ele seria ligado a outro material que surgiria depois? Enfim, tem todas as perguntas que são feitas a partir dessa questão. E isso é o que os propulsores dessa teoria acreditam. Então acredita também que o DNA é super complexo, as galáxias, o nosso sistema solar é super complexo, parece que é tudo alinhadinho para que funcione da melhor forma possível. Então, como isso poderia existir sem a existência de um criador? E qual a lógica disso tudo? Essa ideia de criação, queda, redenção e eternidade não faz muita diferença. Essa questão da morte também, para ele não faz muita diferença essas coisas. E os dinossauros também não faz muita diferença. Existiram, porque a ciência fala que existiu, mas que não foi a evolução que ocorreu. Mas acredita que ocorreu seguindo aquela lógica que a ciência fala ali, só que sem a evolução. Então acredita nessa árvore da vida que seria o design. Então por que é que os animais utilizam estruturas de animais anteriores? Isso nada mais evoca que um design perfeito que Deus utilizou materiais, o que esse criador utilizou materiais do ser anterior para criar novos e fazendo várias ligações de uma coisa com a outra nesse plano aí de fazer uma natureza perfeita. E o que ele utiliza, a microevolução pode ocorrer sem criar informação, embora alguns autores também digam até que a evolução ocorra e que a microevolução e que pode haver evolução até o gênero, só que não geraria estruturas complexas pela evolução. Bilhões de anos podem ou não existir. E os vestigiais são importantes ainda. O padrão criado pela filogenia é um padrão criado por Deus. E aqui essa visão pode ter tanto de integração, quanto de conflito, quanto de diálogo com a ciência. Só que ela sempre está tentando se colocar como contraponto à evolução, dado que a evolução, para eles, na verdade, a evolução, na teoria da evolução, ela já seria uma teoria materialista por natureza. Então, essa discussão também do que a ciência que a gente discutiu no criacionismo da Terra Jovem está muito presente aqui nesse texto, ou nessa visão especificamente. Então, esse coloca como uma hipótese concorrente à teoria da evolução, e é por isso que os evolucionistas batem muito nessa teoria. E, segundo os defensores, é uma explicação muito melhor do que a evolução. Então, se a gente pegasse aquela lógica, que é a própria lógica também da evolução, de abdução, a escolha da melhor hipótese, e coloca essas duas visões, a visão do design inteligente e a visão da evolução, para eles, essa visão ela explicaria muito mais a criação e os seres vivos, a origem dos seres vivos, do que a própria teoria da evolução. Então, para eles, elas colocam como uma refutadora da visão. E por isso que a ciência precisaria mudar. Porque a ciência, ela por si só é materialista. Por isso que não aceitaria essa hipótese. E grande parte dos cientistas não consideram essa visão
como ciência, embora eles digam que é uma visão científica segundo o conceito de ciências que eles utilizam, que é o contrário do conceito de ciência atual. E ao menos seria menos racional considerar a hipótese do evolucionismo. E eles também acreditam que essa questão de não direcionalidade e acaso não foi não teve acaso. Tudo foi feito com base em Deus. A questão da microevolução já falamos. Materialismo científico já falamos. E essa tem toda a discussão dessa ideia com o materialismo científico. E eles utilizam também, como já falamos, da complexidade redutível. É uma complexidade tão grande que alguns órgãos, algumas estruturas têm, e reduzir ela e dizer que existe um número de passos ao acaso levaria aquela estrutura específica seria impossível. Então, isso é o que essa teoria defende. O principal defensor dessa teoria é o chamado Marcus Eberlin. Ele tem um vídeo só sobre design inteligente ali no YouTube. A gente também tem as origens do novo e discute muito sobre design inteligente. Eles colocam muito essa visão muito forte lá. E é um vídeo que eu gosto bastante de citar, já que me fascinou também muito. Também tem ali do outro vídeo do Marcus Eberlin, o design inteligente é o fruto do acaso, ele fala um pouquinho sobre design inteligente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se vocês gostarem do vídeo e gostarem do que a gente está produzindo aqui no canal, se inscrevam no canal, se inscreve lá no Crescimentando, dá o seu gostei ou dá o não gostei, e manter uma discussão sadia aí nos comentários. Nos vemos nos próximos vídeos e até logo.